Quando a Constituição diz que é dever do Estado proteger a vida e a saúde das pessoas. Os que estão sendo apresentados para o Brasil nos demais países, Nova Zelândia, por exemplo, Austrália, Estados Unidos, agora, no início, ele negou a pandemia, mas agora os Estados Unidos voltaram atrás, estão vacinando em massa, estão fazendo o dever de casa. É a sua vida que está em jogo, é a vida de todos nós. O presidente não pode falar por ele, colocar as pessoas em risco por uma ideologia dele. Ele precisa ouvir a Constituição. A Constituição é uma carta política. Quem assume a presidência ou os demais cargos públicos jura respeitar a Constituição. Anthony Fauci, líder da força-tarefa contra o Covid nos Estados Unidos, dá uma declaração à BBC News que o Brasil precisa considerar seriamente fazer o lockdown. Eu já fiz alguns vídeos no canal aqui falando sobre isso, sobre a necessidade de fazer o lockdown, e apresento dados estatísticos que comprovam que há uma necessidade do Brasil fazer um lockdown urgente, um lockdown nacional. Ou é isso, ou mais pessoas irão morrer por mortes evitáveis. Os dados não podem ser ignorados. Os fatos não podem ser ignorados. O presidente Jair Bolsonaro está ignorando os fatos. Não só o presidente, as instituições, alguns governadores, outros governadores estão fazendo o lockdown, mas a situação requer medidas mais uniformes, medidas mais amplas, medidas nacionais que bloqueiem a circulação do vírus, porque a quantidade de leitos de UTI não são suficientes, como eu falei aqui no vídeo anterior. Eu vou repetir neste vídeo: 28 mil pessoas morreram em 2021 sem acesso a leitos de UTI. E o ano passado, em 2020, a cada 10 pessoas intubadas, 8 morreram. Esses dados já deveriam ser suficientes para a população e para o governo entenderem que precisamos de um lockdown urgente. Não adianta querer o presidente forçar a abertura da economia, colocando a vida das pessoas em risco, porque não há vacinação em massa como deveria, porque não há ainda uma cobertura de vacinação que seria 70% a 80% da população vacinada com as 2 doses, para se ter uma certa segurança, uma certa imunidade, para aí sim abrir a economia. Mas nós temos apenas cerca de 3% de pessoas vacinadas com as 2 doses nesses quase 3 meses de vacinação. Então, se nós temos 3%, continuarmos nesse ritmo, nós não vamos dar conta de vacinar a população, e as pessoas vão continuar vacinar a população com celeridade, a ponto de protegê-la do vírus que está mudando, ficando cada vez mais agressivo, mais rápido a sua transmissibilidade, e colocar a vida das pessoas em risco para defender a economia. Estar contrário, viola o direito à vida, viola o direito à saúde, garantido, assegurado na nossa Constituição. Os parlamentares estão no Congresso Nacional, eles têm assessoria jurídica para informá-los que a Constituição proíbe, a Constituição impede que os mandatários violem a Constituição impunemente, colocando a vida dos cidadãos, que devem ser protegidas, em primeiro lugar a vida, depois a economia, e não inverter a ordem. Se quer abrir a economia, tem que vacinar em massa, tem que vacinar pelo menos 70% da população.
com as 2 doses. No ritmo que nós vamos, nós não podemos abrir a economia, não podemos abrir escolas, não podemos abrir igrejas, porque isso quer dizer o risco, expor ao risco pessoas com mortes evitáveis. Já está comprovado que a vacina protege um percentual para doenças graves do Covid. Essa parte das pessoas que evoluem para grave, as vacinas protegem, e não podemos abrir, colocar as pessoas, expor ao risco. A prioridade tem que ser vacina, e para vacinar precisa-se do lockdown, senão o trabalho de vacinação pode ser perdido, porque o vírus ele muda de acordo com a circulação. Quanto mais ele circula, mais ele muda. Tivemos o exemplo de Manaus, que o vírus mudou e foi tão rápido que sobrecarregou o hospital de lá, que não deu conta. Muitas pessoas morreram até sem oxigênio, porque foi tão rápido, além do governo também ter demorado para socorrer com oxigênio. Mandou primeiro cloroquina e depois oxigênio. Nós estamos com 4.195 mortes nas últimas 24 horas. E cada dia o Brasil bate um novo recorde de número de mortes. Nós não podemos continuar desse jeito. Precisamos fazer um lockdown, precisamos pagar o auxílio emergencial para as pessoas, precisamos vacinar em massa. Estamos vacinando cerca de 300 mil pessoas por dia. Os Estados Unidos estão vacinando cerca de 2,5 milhões de pessoas por dia. Então nós precisamos acompanhar os pontos positivos que estão sendo apresentados para o Brasil nos demais países. Nova Zelândia, por exemplo, Austrália, Estados Unidos. Agora, no início ele negou a pandemia, mas agora os Estados Unidos voltaram atrás, estão vacinando em massa, estão fazendo o dever de casa. É a sua vida que está em jogo, é a vida de todos nós. O presidente não pode falar por ele, colocar as pessoas em risco por uma ideologia dele. Ele precisa ouvir a Constituição. A Constituição é uma carta política. Quem assume a presidência ou os demais cargos públicos jura respeitar a Constituição. E nossa Constituição não está sendo respeitada, não apenas pelo presidente, como as instituições que deveriam fazer o controle do presidente para que ele não a violasse. Mas as instituições estão falhando, a sociedade também não está cobrando, e o presidente está colocando pessoas em risco de forma que poderia ser evitado. O presidente não comprou vacinas o ano passado e essas vacinas estão fazendo falta. Alguns lugares suspenderam a vacinação algumas vezes porque faltou vacina, quando deveríamos ter comprado ano passado as vacinas. Segundo o ex-ministro da Saúde, o presidente teve oferta de 700 milhões de vacinas o ano passado e não comprou. E ele agora responde que não tem responsabilidade pela falta de vacinas. Ontem eu assisti na TV do Trabalhador, no programa Bom para Todos, que eu sempre assisto com a apresentadora Thalita, a informação de que o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informa que, considerando todas as compras que o governo recusou, teríamos 700 milhões de vacinas. Então eu vou passar aqui um pequeno trecho para vocês. E Jair Bolsonaro afirmou que não pode ser responsabilizado pela falta de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Respondendo a um questionamento do Supremo Tribunal Federal, o governo garante que está fazendo um esforço hercúleo no combate à pandemia. Sobre a falta de imunizantes, diz não se tratar de mero capricho ou ideologia, mas que falta vacina no mundo inteiro para aquisição e que os atrasos na vacinação são de responsabilidade dos estados e municípios e não podem ser imputados ao governo federal. O documento termina dizendo que uma eventual intervenção do Poder Judiciário poderia agravar a situação em vez de melhorá-la, pois obrigaria o Poder Executivo a rever o seu planejamento e adotar medidas não previstas inicialmente.
O ex-ministro da Saúde, atual deputado federal, Alexandre Padilha, disse hoje na sua conta do Twitter que, juntando todas as ofertas que Bolsonaro recusou de vacinas, o Brasil deixou de adquirir 700 milhões de doses. 700 milhões de doses. Pois é. Então, nós precisamos cobrar do presidente uma seriedade no trato da pandemia, que não coloque as pessoas em risco, que vacine pelo menos 70% da população para ele poder, aí, então, ele exigir que as pessoas vão trabalhar, que volte a abrir a economia. Mas se ele não fizer a vacinação, enquanto o Brasil não fizer a vacinação, não pode exigir que as pessoas trabalhem, se exponham a sua vida para uma economia, porque a economia se recupera depois, mas a vida dos nossos familiares, a vida das pessoas que a gente ama não se recupera. Nós precisamos exigir que o presidente pare de falar em abertura da economia enquanto ele não conseguir vacinar 70% da população com as 2 doses. Nós estamos com 3% com as 2 doses. Isso é muito pouco, é colocar em risco a população, quando a Constituição diz que é dever do Estado proteger a vida e a saúde das pessoas. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e comente. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, um forte abraço.